Olá, eu me chamo Alisson e hoje eu vou comentar sobre o livro O Fim da Infância, de Arthur C. Clarke. E esse livro aqui, na verdade eu comprei, né, um box do Arthur C. Clarke com outros dois livros, que são o 2001, Uma Odisseia no Espaço, que está na minha lista, né, para ler aqui agora em 2022, e também o Encontro com o Rama. E quando eu fui pegar então um dos livros, né, desse autor para ler, para finalmente conhecer, né, um pouco ali do que ele tinha escrito, esse daqui, O Fim da Infância, foi o que mais me chamou a atenção, logo de cara. Logo pela contracapa ali, né? Porque quando eu li a ideia de que e se uma civilização alienígena viesse até a Terra, né, fizesse contato então com a gente na época ali de Guerra Fria, né, antes do homem então finalizar, né, aquela corrida espacial que estava acontecendo. E quais seriam as consequências disso, né? Então, essa ideia aí me chamou bastante a atenção, né? Eu fiquei bem interessado e aí então resolvi ler esse antes dos demais livros. E uma coisa que eu fiz antes de iniciar a leitura foi dar uma pesquisada, né, no que outras pessoas estavam falando então sobre esse livro. E eu encontrei um trailer de uma série que foi criada, né, baseada então nessa história. E aí um ponto, né? Na série, no trailer da série, já mostra ali algumas imagens que eu fiquei meio assim, sabe? Eu não entendi muito bem do que se tratava, mas já me deu um norte, né, digamos assim, por algumas questões religiosas, né? Então, quando eu comecei então a leitura, como eu já tinha visto, né, o trailer, eu já fiquei com aquela questão ali na cabeça, né? O que de certa forma pode ser considerado um spoiler. Então eu vou deixar o link aqui na descrição para o trailer da série, mas caso você não queira ter nenhuma surpresa, então é melhor você não ver, você deixar para ter contato com essas coisas, né, só durante a leitura mesmo. Bom, e o livro, ele começa até exatamente nessa questão de Guerra Fria, né, nessa corrida espacial. Então você tem dois engenheiros, um ali do lado da União Soviética e um do lado dos Estados Unidos, e as conversas, né, entre os times ali de engenheiros espaciais sobre como que está o andamento do projeto, como que eles acham se o outro lado, né, se os inimigos ali deles já estão avançados ou não. E eu imaginei que o livro seria nessa pegada, sabe? Que logo esses personagens, né, ali logo do início, os engenheiros, por exemplo, seriam então os protagonistas. Mas isso é só para dar a entrada então dos alienígenas, né, na Terra. Então logo no finalzinho ali dessa parte, né, inicial, os alienígenas eles já chegam à Terra e então toda a corrida espacial, né, ela perde o sentido, porque o que adianta, né, ser os Estados Unidos ou a União Soviética chegar primeiro na Lua, por exemplo, sendo que uma raça alienígena já veio visitar a gente, né? O que muda tudo. E a partir desse momento, então, a gente começa a ver como as coisas vão se organizando aqui na Terra, né? Você começa a ter uma espécie de um governo mundial por humanos, porém que são assessorados, digamos assim, né, por esses alienígenas. E por esses alienígenas, na verdade, na figura de um alienígena, né, que é o Karelen. E ele, então, ele passa, né, as determinações, o que deve acontecer, quais os procedimentos, né, então, que as pessoas devem tomar daqui em diante, e eles já começam a dar algumas diretrizes, né, como, por exemplo, sem mais guerras, sem mais conflitos, até a questão de proteção com os animais também, por exemplo, e tudo isso não através da força. Então, logo quando os alienígenas, né, eles chegam na Terra, eles já logo começam a sanar todos os problemas. Então, basicamente, os problemas de saúde, eles acabaram, a fome acabou, a miséria, a pobreza. Então, eles começam a resolver todos os problemas. E resolvendo todos os problemas, começam a existir menos e menos razões para conflitos. Os conflitos que acabam ainda, né, permanecendo são alguns por questões de ego, né? Então, eu quero esse território e eu vou invadir, independente, né, do que alguém venha falar, e aí então a gente tem um problema. Ou outro caso também é quando você tem grupos que não concordam com as abordagens, né, que os humanos vêm tendo
com essa gestão pelos alienígenas, né? Então você começa a ter um grupo de rebeldes, por exemplo, porque eles começam a enxergar que, na verdade, esses alienígenas eles não são tão bons assim, né? Talvez eles não sejam de todo bom. E duas coisas interessantes que eu achei aqui, antes de entrar em qualquer spoiler, né? Uma é em relação ao comportamento das pessoas, né? Então, pelo fato de as pessoas não terem mais dificuldades, né, delas viverem por mais tempo, o problema de saúde ser praticamente algo extinguido, são poucas as pessoas que ainda têm um trabalho, né, que ainda existe a necessidade de haver aquele trabalho ali, por exemplo, então as pessoas acabam tendo um tempo ocioso, né, e a questão é como que elas usam esse tempo ocioso, né, a maioria das pessoas... Algumas pessoas acabam não fazendo nada, mas outras vão até para esportes radicais. Talvez para sentir alguma forma de emoção, sabe, de novo, né? Alguma forma de adrenalina de novo, em um mundo em que tudo é quase perfeito, né? E o outro ponto em relação às religiões, que os senhores supremos, como são chamados os alienígenas, eles compartilham algumas tecnologias que permitem às pessoas então voltarem no tempo para conseguirem ver, né, o que ocorreu naquela época. Eles fazem isso então dizendo que é uma coisa boa, né, que eles querem ajudar e etc. Porém, fica com aquela dúvida, sabe, se de fato isso funciona mesmo ou é um aparelho ali adulterado, né, por eles para passar exatamente a imagem, né, que eles querem passar sobre as religiões. Mas o que acaba acontecendo é que essas pessoas, né, os religiosos aqui da Terra, eles começam a utilizar essa tecnologia para voltar então lá no período onde começou, né, a religião em si. Então, na época de Jesus Cristo, por exemplo, para ver se de fato tudo aquilo que as pessoas vêm venerando, né, de certa forma, se de fato é real ou não, sabe? E aí isso começa a mexer um pouco, né, com essas questões de a própria base da religião, ela acaba, né, sendo sacudida por causa desse tipo de coisa. E até sobre isso, eu separei uma parte aqui, um trecho em que o Carellen ele está comentando sobre essa rebelião, né, essas pessoas que estão batendo de frente então com os senhores supremos, né? E ele diz assim: vai achar homens desses em todas as religiões do mundo. Sabem que representamos a razão e a ciência e, apesar da confiança que têm em suas crenças, temem que derrubemos seus deuses. Não necessariamente por um ato deliberado, mas de uma maneira mais sutil. A ciência pode destruir a religião ignorando-a, tanto quanto refutando suas doutrinas. Ninguém jamais demonstrou, ao que eu saiba, a inexistência de Zeus ou de Thor, só que eles têm poucos seguidores hoje. Os Wainwrights também temem que saibamos a verdade sobre a origem de suas fés. Perguntam-se, por quanto tempo estivemos observando a humanidade? Será que vimos Maomé começar a Hégira? Ou Moisés dando as leis aos judeus? Será que sabemos tudo o que há de falso nas histórias em que acreditam? Bom, eu vou tentar deixar esse vídeo aqui sem spoilers, né? Mas o que eu posso adiantar é que, como o próprio título, né, já diz, a infância, né, então as crianças serão personagens muito importantes aqui nessa história. E eu achei interessante como o autor ali ele consegue transitar entre a ficção científica, mas também uma espécie de mistério religioso, né? Então eu achei muito interessante como ele conseguiu conectar, sabe, manter essas duas coisas, né, ao longo da história. E até como eu comentei, né, com toda essa dúvida religiosa aí que acontece, né, sobre essa boa vontade legítima, né, por parte ali dos senhores supremos. Vou deixar um link aqui para um vídeo no canal que a gente tem sobre uma breve história sobre o anticristo do Soloviev. E até sobre isso, a série eu acho que ela vai até um pouco mais a fundo nesse lado religioso, tá? Nessa questão religiosa, né? O livro só toca ali superficialmente nesse assunto. A série eu não vi ela até o final, mas eu até que gostei, viu? Até os efeitos especiais, né, da série são bem melhores do que muitas outras séries que tem por aí. Bom, eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Se você gostou do vídeo, então eu vou pedir para você deixar um like e compartilhar com quem gosta desse tipo de conteúdo. Se você tiver algum comentário para fazer, é só deixar aqui embaixo. E a gente se vê então no próximo vídeo no canal. Até lá!